E aí galera, aqui é o Jorge Nascimento do Descobrindo América. Tudo bem? Bom, esse vídeo aqui a gente vai falar um pouco, vou pegar um pouco do gancho do nosso amigo Lilo Vlog lá, vou estar ajudando ele, complementando com algumas informações. Meu comentário vai ser raso como o dele. Eu tenho um princípio aqui nesse canal, não é porque eu estou fazendo mestrado no exterior que eu vou ficar cagando goma. Então tem um princípio nesse canal aqui que é balizado por essa frase desse maluco que você deve conhecer. Olha aí na tela. A frase está em inglês, mas vocês devem ter conseguido entender o que ele quis dizer, né? Esse rapaz pouco famoso chamado Albert Einstein. Então, o Lilo falou sobre o debate do Trump e da Hillary. Eu confesso que estou um pouco afastado, apesar de estar morando aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida, e fazendo mestrado aqui. Para quem não me conhece ainda, muitas pessoas conhecem no canal, mas como esse vídeo tem uma abrangência um pouco maior, porque vai estar falando de política, pode ser que você seja novo aqui. E se você está por aqui, considere fortemente em se inscrever nesse canal, tá bom? Então é o seguinte, nessa semana eu andei dando uma atualizada, porque como vocês sabem eu fiquei mal aí uma semana inteira e a faculdade eu deixei muita coisa para trás e enfim tive que recuperar esse tempo perdido. E aí eu fui me atualizando e acabei vendo também um programa do Roda Viva do Mário Sérgio Cortella, que eu tive o prazer de assistir 3 vezes ao vivo, mas que me decepcionou fortemente. O Cortella realmente tem aquele esquerdismo que não é assumido e ele usa da pompa nas palavras, de artifícios de articulação de fala para falar e não dizer nada. Ou seja, ele não assume uma posição definitiva, apesar de uma das frases dele, uma das sentenças tenha sido uma admiração inesgotável ao nosso amigo Lula, o que é decepcionante ao meu ponto de ver, vindo dele, que tem conhecimento suficiente para saber o que é certo e o que é errado, o que é esquerda e o que é direita, o que deu certo e o que deu errado no mundo e por que as coisas deram errado no mundo, tá? Ele tem conhecimento suficiente. A esquerda pode, todo mundo no seu interior, no seu coração, sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Você pode fingir e dizer que não sabe, ou fingir acreditar que não sabe, mas no frigir dos ovos, uma frase bem coloquial, todo mundo sabe, né? Mas é o seguinte, debate entre Hillary e Trump, o primeiro debate aí da série principal, né? Eu já tinha visto alguns debates anteriores e aí a gente volta a falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas o Lilo comentou sobre algumas coisas, vou pegar algumas coisas que ele comentou lá. A Hillary é afiada e esquerdista, é uma Dilma polida, né? Lapidada. E é verdade, né? Eu não sei se vocês sabem aqui, houve uma inversão no passado, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas na verdade no passado os republicanos eram meio que esquerda e os democratas meio que à direita. Por isso que os republicanos são vermelhos, a cor principal do partido é vermelha e o outro é azul. Relembrando lá, né, remetendo à época da Guerra Civil Americana. Mas aí, acho que na década de 60 teve um rompimento de ideias bruto por conta da escravatura e tudo mais. E aí, fisicamente, as pessoas mudaram de lugar. Os partidos continuaram com o mesmo nome e as pessoas mudaram de lugar. Então, é isso. Hoje em dia, o democrata representa o que seria a esquerda. Alguns anos atrás, se você remeter algumas décadas atrás, essa esquerda não era tão lapidada. Eu costumo dizer para os meus colegas americanos, vocês só estão vendo o que uma esquerda pode começar a fazer. Só está arranhando a superfície do país de vocês. Se vocês quiserem saber mais ou menos o que é uma implantação de um sistema desse ou de ideologias como essa pode fazer, você pode olhar para países como Cuba, Venezuela, Bolívia, Coreia do Norte e você vai ter uma ideia para onde os Estados Unidos vai estar caminhando e se isso é bom ou não para um país como os Estados Unidos, que não tem muito espaço para o assistencialismo e tudo mais que a gente conhece, tá bom? Então ele fala disso de maneira acertada e coerente. Ele fala do Trump
né? Assim como acho que o Nando Moura também fala, sei lá, não vi ainda ele falando dos debates. Fala do Trump, que o Trump, um dos erros do Trump é ele se auto-enaltecer, né? Às vezes as palavras em português faltam também. Eu costumo brincar que eu tô ficando mudo, né? Eu não tô aprendendo inglês, tô esquecendo português, pô. Mas isso, Lilo, é uma coisa que é comum aqui na política americana. Se você for ver, a política americana tem um preceito um pouco diferente da política brasileira. O cara, para se candidatar a cargos principais aqui, de governador, senador, deputado, enfim, os caras de importância, de relevância em cargos políticos, até para xerife aqui, o xerife é eleito. Então, ele procura primeiro dar o resultado. Essa é a política. Até no vlog aqui, o famoso deles, o Casey Neistat, do YouTube, ele fala, primeiro faça o trabalho e mostre seu resultado e que seu resultado seja bom, e aí as pessoas vão te ajudar, ou a gente vai começar a te ajudar. Enfim, a ideia é essa. A política é a mesma coisa, aqui as pessoas procuram ser bem-sucedidas primeiro, ter o resultado, mostrar que pode, que é capaz e que sozinho conseguiu fazer, e que por conta disso ele conseguiria dar conta de um cargo público. No caso do Brasil, ao contrário, o cara não conseguiu nada, não tem nada na vida, ele vai ser político para arrumar dinheiro. Então é diferente, né? Primeiro aqui você mostra o resultado, arruma o dinheiro, eu sou bem sucedido, por isso eu posso ocupar esse cargo. E no Brasil é o contrário, eu não tenho nada, não tenho dinheiro, eu vou ser político, porque aí agora eu vou arrumar o dinheiro. Percebe? Tem essa diferença. Então é meio que comum isso não é uma coisa só do Trump, isso acontece de maneira comum. Lógico que o Trump tem uma maneira de falar e tem um jeito de ser que não é legal. Eu costumo dizer aqui que essas eleições, depois de 8 anos de governo democrata, estava ganha. As eleições estavam ganha para o Partido Republicano. Era questão de tempo, até porque o eleitor americano ele é meio consciente disso. Não dá para deixar um partido o tempo todo no poder. Isso vai escangalhar com tudo, vai cagar com tudo. E é o que acontece na prática. A gente vê isso aí e estamos vendo agora também no Brasil. Enfim, o Partido Republicano estava praticamente com as eleições ganhas, mas a única coisa que eles tinham que fazer era o que eu falava. A única coisa que eles tinham que fazer era arrumar um candidato carismático. Somente isso, mais nada, cara. Não importa qual era o candidato republicano, se ele fosse carismático, tava ganho. A única chance que os republicanos têm de perder hoje seria colocar o Donald Trump como a figura principal deles. E foi exatamente o que eles fizeram, para tristeza daquele eleitor republicano, né? Enfim, fizeram isso, escolheram lá o Trump. Por que cargas d'água? Eu não sei se foi movido a dinheiro, né? Driver, enfim, a grana ou não, algum poder de influência econômica, não sei. Apesar, mesmo porque o Trump também tem histórias de fracassos monumentais, então, enfim, ele tem muito sucesso, mas também tem muito fracasso, e aí tem o jeito dele falar, o jeito dele ser, a empatia com as pessoas não é a mesma. Então, enfim, eu vejo os dois como não bons candidatos para o país Estados Unidos hoje. São duas péssimas opções em que se tem que ser feito. Existem outros dois candidatos, se eu não me engano, de partidos menores, Partido Verde, Partido não sei o que nem aparecem em todas as cédulas no país inteiro. Mas não tenho certeza dessa informação, não. Aí o Lilo falou sobre o mediador. Realmente o mediador, cara, claramente é a favor da Hillary, porque os dois estavam falando em prol de objetivos finais democratas. Então, desse mediador aí não tem nem o que falar. Talvez em outro canal, ou, enfim, isso tem que ser melhorado. Realmente não ficou legal, né? E aí ele fala do ISIS, né, do Estado Islâmico, que tem que ser combatido. Na minha visão também tem que ser combatido, tem que ser dado uma pronta resposta, mas não é isso que os partidos de esquerda costumam fazer, né? Em prol do projeto de poder deles,
esquecem, abrem mão de tudo que está em volta. Não me interessa se aquilo é certo, se está errado, eu vou passar por cima disso, mesmo que seja um conceito que eu sei que está errado, porque eu quero implantar tal projeto de poder. Enfim, a Hillary tem uma aproximação, enfim, é uma coisa, ponto delicado para se ver no próximo debate, tá? Aí ele fala que os dois são, você olhando os dois falando, por causa do alto nível intelectual e tudo mais, eles parecem decentes, mas como eu falei há pouco tempo, na minha visão, são dois péssimos candidatos para o país, Estados Unidos, hoje, tanto do lado democrata quanto do lado republicano. O lado democrata cada vez se aproxima mais daquela esquerda que a gente começa hoje o povo começa a enxergar com mais clareza no Brasil. Antes não era assim, tá? Tanto que Lula foi eleito ovacionado, o povo não conseguia ver isso, né? As commodities, como o Nando fala lá, a onda das commodities estava levando a nossa economia de vento em popa, né? Nós passamos pela crise sem ser afetado, e a gente sabia que isso não era verdade, sabia que isso estava mascarado, mas o povo começa a ver hoje o que é um projeto de esquerda. Se você olhar para a Venezuela, então fica claro, né, o que é o certo, o que é errado, o que funciona, o que não funciona, e é muito simples. É só ver o seguinte, cara: 2 mais 2 é 4. Como dizem aqui nos Estados Unidos, onde eu estou morando atualmente, there is no free lunch. Não tem lanche de graça. Então, enfim, e os Estados Unidos têm problemas sérios na área assistencialista, porque não é um país moldado para esse tipo de coisa. E quando tentaram implantar, o sistema de saúde quase colapsou, um problema que vem se arrastando desde 1947, se eu não me engano. Os presidentes vêm tentando ajustar o sistema de saúde, que realmente é uma bagunça e muito caro. Muito caro, uma coisa absurda o sistema de saúde aqui. Vai ter um vídeo nesse canal somente sobre isso. Continua seguindo que você vai ver lá. Enfim, é isso, cara. Ele fala um pouco também do Trump, do jeito que ele fala, que eu já falei aqui, né, que ele chama de um antigo Bolsonaro, mas é isso aí. Baseado nisso, esse canal aqui tá focado muito na minha trajetória, no projeto de ficar legalmente dentro do país, o que é muito difícil pra gente, né? Eu lembro que no primeiro debate não oficial, esse é o primeiro debate de grande escala, principal, depois de realmente serem definidos candidatos à presidência da República e as eleições estarem na cara aí. Mas antes, nos debates anteriores, menores e tal, tinha uma questão de imigração, que esse canal acaba pegando bastante público porque eu tô por aqui e estou num processo imigratório, vamos dizer assim, que estou estudando aqui com visto legalizado, enfim, e aí depois tem direito a trabalho legalizado através de um programa de OPT e em outros programas de imigratórios, né? Então foi perguntado para os dois e os dois ficaram meio babaqueando ali, né? Meio sem chão na hora da resposta sobre a imigração. O que vocês vão fazer em relação à imigração? Está se falando muito da reforma do sistema de saúde e da reforma do sistema imigratório, mas eu não estou vendo nenhum dos dois falar. Isso alguns meses atrás eu vi na televisão. E os dois ficaram meio que sem resposta na hora. Falaram assim, ratearam. Aí eu lembro de um vídeo que tem aqui no YouTube do Dr. Michio Kaku, do lado oeste americano, e ele é um doutor lá, tem até no Discovery Channel, lá no History Channel também alguns programas na área de astrologia e tudo mais, de ciências do futuro e tal, e ele dirige um instituto aqui em que forma PhDs e tudo mais. Ele fala assim que os Estados Unidos tem uma arma secreta muito poderosa chamada H1B, que é o visto justamente que esses alunos de doutorado depois acabam perseguindo, né? Porque é uma coisa que pode ser. E ele fala o seguinte, a maioria, no centro dele lá na Califórnia, eu não lembro onde é o centro dele, mas enfim, para lá, para aquele lado lá, ele diz nessa entrevista que 100% aqui eles chamam a gente de candidatos. Eu sou candidato a mestre, que ainda não acabei meu curso, e o cara que está no doutorado é candidato a PhD, né? 100% dos candidatos no instituto dele são estrangeiros, nascidos fora dos Estados Unidos. E ele diz que esse pessoal acaba criando
toda uma série de novas indústrias que eles não são imigrantes do lado ruim da imigração, que ele chamou de lado ruim, né? Do lado negativo, que pode ser visto como negativo, ou criminosos, ou sei lá, baderneiros, não sei. Enfim, pessoal que pode ser visto como uma imigração negativa, né? Imigrante de países islâmicos, e, enfim. E aí ele fala o seguinte, que eles não são negativos, muito pelo contrário, essa série de cérebros novos que saem desses cursos de PhD e de mestrado e tudo mais, os caras acabam criando indústrias inteiras novas e empregando muito mais americanos e não americanos no sistema inteiro, né? Aí ele cita empresas como Uber, como PayPal, como que todas criadas por estrangeiros, né? Que saíram desses cursos que são feitos em universidades americanas. Princeton, Yale, Stanford, Berkeley, Harvard, MIT. Todos esses caras saem daqui e muitos deles acabam saindo por conta de dificuldades na imigração e acabam voltando. Aí ele brinca, agora ficam perguntando, por que tem um Vale do Silício na Índia, na China agora? Por que empresas estão despontando lá? Aí ele brinca, né? Porque os caras estão saindo daqui e estão voltando para lá. Enfim, ninguém falou sobre isso. E aí eu falei o seguinte, eu vou fazer uma série de vídeos aqui nesse canal, pegando os programas oficiais de governo e as propostas oficiais, tanto da Hillary quanto do Trump, sobre a imigração. Vou traduzir tudo e fazer um vídeo aqui para vocês. Acompanhe nesse canal porque vai sair aí. Então logo aí eu consiga editar, tempo para editar. Tá bom? Mas eu fiz isso e é isso aí. Vamos ver. Espero que vocês gostem. Um abração. Vejo vocês no próximo vídeo. Um Lilo, um abraço para você também, cara. Tchau, tchau.